Saúdo a todos na bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Este é o canal do qual nos predispomos a decifrar conceitos bíblicos, práticas bíblicas que visam aprimorar o nosso crescimento espiritual, bem como conhecer os conceitos de Deus, conhecer a espiritualidade na sua essência, narrada nas Escrituras Sagradas, que é a Bíblia. E nisto, hoje, temos como tema o dízimo como uma prática milenar que não só serve como sustento da igreja, bem como abençoar o crente que se predispõe a doar a Deus parte da sua renda. Em reverência à palavra de Deus, peço a todos que possamos nos prostrarmos para pedir orientação divina. Querido Deus, querido Pai, santo és tu, Senhor, glória e graças te damos. Senhor, tu nos deste a boca e ouvidos para ouvir. Queremos pedir a sua presença, Senhor, para que o Senhor nos encha do seu Espírito, que ao transmitir essa mensagem que vem de ti, que o Senhor use o teu servo como instrumento de propagação da sua palavra. Pai Santo, que de forma alguma possamos ser enchidos de vergonha ou enchidos de orgulho de nós mesmos, porque não é por nós que nos predispomos, Senhor, a pregar sobre o seu Evangelho, a pregar sobre a sua mensagem, da qual há muito, Senhor, tem sido distorcida por vontades humanas, mas nós queremos, Senhor, apresentar a sua palavra clara e verdadeira e objetiva, tal como o Senhor escreveu. Nem queremos nos fazer despertos, Senhor, acrescentando nem sequer uma vírgula, que fale conosco através do seu Santo Espírito. Guia-nos nas tuas verdades, Senhor, para que possamos transmitir essa mensagem claramente e objetiva como ela aparece e conforme o propósito do qual o Senhor escreveu para cada um de nós, ouvintes e praticantes desta palavra. Oramos e entregamos tudo no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, nisto, conforme dizia, hoje tomamos como tema o dízimo. O tema é dízimo, no entanto. Olhando para o contexto do dízimo, tantas são as correntes ou controvérsias que o mundo se depara quando o contexto é falar sobre o dízimo. Isto está aliado, está atrelado, acima de tudo, ao conceito, à ridicularização, à vitimização, ao capitalismo do qual muitas são as seitas que buscam tirar o máximo de proveito por parte dos crentes, visando, acima de tudo, oprimir o crente. Mas a palavra de Deus, a princípio, o temor ao Senhor é o princípio de sabedoria. Fica difícil que a gente siga Jesus e continuemos a praticar, continuemos na ignorância, porque acima de tudo o temor ao Senhor é o princípio de sabedoria, palavras das quais vêm escritas para ti e para mim, para nós que buscamos a verdade bíblica, não uma verdade maculada com acreditares de seres humanos, mas uma verdade inspirada pelo próprio Deus. Então, nisto, nós vamos examinar com clareza, com profundidade, o que é esta mensagem sobre os dízimos, qual é a promessa de Deus para nós, para todos aqueles que se predispõem a doar para a casa do Senhor, para o crescimento da obra do Senhor. E levamos como texto de referência o livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10 a 12. Assim diz a palavra do Senhor neste livro que fazemos referência. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vede se não abrirei as janelas do céu e não derramarei sobre vós tantas bênçãos que não conseguireis guardá-las. 11. Por vossa causa também repreenderei a praga devoradora e ela não destruirá os frutos da vossa terra, nem as vossas videiras no campo perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. 12 e último. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, pois a vossa terra será aprazível, diz o Senhor dos Exércitos. Para o efeito, tomamos
como ponto de partida as Sagradas Escrituras no livro de Evangelhos, de acordo com Mateus, capítulo 22, versículo 37. Assim diz a palavra de Deus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Partindo desta base, amados, a mensagem de Deus não é para pessoas duvidosas. A mensagem, conforme nós vemos, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Partindo desta base, a mensagem escrita pelo Evangelho de Mateus é uma mensagem que é dirigida para aqueles que creem a Deus, para aqueles que, de que forma nós podemos adorar a Deus. Adorar a Deus, acima de tudo, implica esta enunciação, da qual implica amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Assim, vem escrito nesta versão da Bíblia que eu trago, de acordo com Almeida. Amados, quando nós olhamos para este que é o grande e principal mandamento sobre a Bíblia, ele chama-nos a atenção, chama-nos a consciência para que o amor a Deus não seja com fingimento, o amor a Deus que não seja com reservas, que o amor a Deus seja de todo o nosso coração, toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. De todo o nosso coração implica depositar toda a nossa confiança a Deus, sabendo que o coração muitas vezes estão lá as nossas emoções, os nossos medos, os nossos receios estão dentro do nosso coração, ao passo que a nossa alma é todo o nosso ser e de todo o nosso entendimento, de toda a nossa sabedoria, conhecimento e compreensão de que há um único Deus do qual merece toda honra e toda glória. Então, nisto, partindo deste princípio de que, enquanto formos seres transformados em Jesus Cristo, crentes nas centricidades que Deus mandou o seu Filho amado Jesus Cristo para salvar a mim, para salvar a ti, e olhando de que este é um dos grandes mandamentos que nós temos, mas para o contexto vertente de hoje, conforme nós lemos no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10 a 12, nós vamos examinar o que as Escrituras Sagradas falam sobre o dízimo. Antes, porém, importa referir que este livro foi escrito para o povo israelense e não somente aquele povo, como todos aqueles que vêm crendo no Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, aquele do qual morreu para salvar a mim, para salvar a ti, dos nossos pecados. Assim, esta mensagem não era só dirigida àquele povo, mas também todos aqueles que, por fé, na crença de que Jesus veio para resgatar a ti e a mim dos nossos pecados, para nos trazer para um contexto do qual agrada a Deus, do qual teremos uma carta na manga, para posteriormente sermos chamados filhos de Deus. Esta é uma mensagem clara. O contexto bíblico não é dirigido àqueles que ainda estão na incerteza, estão na dúvida, mas é para aqueles que querem aprofundar, crescer espiritualmente, crescer aos olhos de Deus, que não são os olhos do homem. Então, quando nós vamos ver o contexto sobre o dízimo é um dos temas transversais, é um dos temas que demanda muitas discussões nos holofotes afora, demanda muitas dúvidas quando somos exortados para que possamos praticar o dízimo como uma prática espiritual, como uma promessa, como uma orientação divina, desde os princípios, desde a igreja primitiva até a igreja moderna, a igreja atual. Então, quando nós vamos examinar as Sagradas Escrituras, sobretudo, o que é que diz sobre dízimo, ora vejamos, ora passamos a repetição, trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vede, senão, abrirei as janelas do céu, e não derramarei sobre vós tantas bênçãos que não conseguireis guardá-las. Amém? Amados, nós fomos para o contexto do livro de Mateus, capítulo 22, versículo 37, para compreender quem são esses adoradores de Deus.
Os adoradores de Deus, a princípio, são todos aqueles que amam a Deus de todo o seu coração, de toda a alma e de todo entendimento. Partindo dessa base, fica fácil de nós obedecermos a essa escritura, obedecermos a este chamado sobre o crente, a necessidade de dar todos os seus dízimos para o crescimento da palavra de Deus, para a expansão do Evangelho de Cristo, não só, também para o mantimento na sua casa. Amados, se nós olharmos para o contexto vertente, as nossas congregações, as palavras da Bíblia, elas visam exortar o crente para que ele, acima de tudo, ele compreenda que ele faz parte do crescimento espiritual, ele faz parte na edificação do templo de Deus, ele faz parte na gestão das necessidades da casa do Senhor e, assim sendo, ele é chamado para dar o seu contributo para que não haja falta de mantimento, para, acima de tudo, que a casa do Senhor esteja em condições de pregar o Evangelho, de expandir a sua mensagem através das missões, através de vários programas que existem na igreja, e esses programas, acima de tudo, carecem de custos dos quais a igreja, acima de tudo, não se encontra com fundos para satisfazer essas necessidades. Daí foi-nos ordenado para que pudéssemos trazer todos os dízimos. Alguém pode se perguntar, será mesmo todos os dízimos, todos os lucros, todas as oportunidades que terei, será que devo entregar a Deus? Mas a questão do fundo é, a resposta nós podemos encontrar ainda no Mateus 23:37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. Se nós amarmos a Deus de todo o nosso coração, toda a alma e entendimento, fica fácil de nós obedecermos a sua mensagem. Ora, vejamos, a mensagem de Deus é clara. E Deus, como sendo onipotente, onipresente, onisciente, Ele sabe quem o adora de verdade e quem o adora com fingimentos. Então, quando nós vamos ver este chamado, por um lado, é para assegurarmos o mantimento da casa do Senhor. 2, tem uma promessa que o próprio Deus, o Criador dos céus, da terra e de todas as coisas que existem, dá não só ao povo israelita, mas também como todos aqueles que vêm se converter a Jesus, se converter a Deus através das suas promessas, dizendo: a parte B diz o Senhor, trazei todos os dízimos para que haja mantimento na minha casa e provai-me nisto. Provai-me nisto. Aqui há um segredo, amados, quando nós vamos o próprio Deus prometendo, provai-me nisto. Provai-me nisto. Se nós olharmos para o contexto carnal, se o nosso pai físico, pai carnal, nos diz: filho, faça isto, que eu farei isto para ti a posterior, é uma promessa que muitas vezes nós fazemos porque nós vemos o nosso pai físico, o pai carnal. Mas essa promessa vem do próprio Deus. Fazei isto e provai-me nisto, digo. Provai-me nisto. É como se alguém estivesse, um gigante, nos dizendo que farei-te isto. O que é que nós faríamos? Com certeza iríamos obedecer. E ainda mais, recordando ainda que no Mateus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amados, ao praticarmos a prática do dízimo, estaremos, por um lado, a mostrar gratidão pelas bênçãos que Deus tem nos dado. Por outro lado, mostrando a nossa humildade. 3, mostrando a Deus que não somos avarentos, que todas as coisas, todas as bênçãos que Ele nos dá é para glorificar o nome dEle. Pois aqui há uma promessa da qual o próprio Deus provai-me nisto. Quer dizer, ao provarmos, provai-me nisto, é o mesmo que, ao fazermos o dízimo, nós temos de fazê-lo com expectativa de que o Senhor irá abrir as portas dos céus e irá derramar sobre nós uma bênção de tal forma que não haverá espaço para conservar o resultado dessas bênçãos que Deus dará. Se estivéssemos sendo exortados com alguém espiritual, com o nosso chefe ou com uma pessoa singular que tem algum poder,
obviamente nós iríamos fazer algo assim. Mas quando nós nos pomos a reter, nos pomos a resistir, nos pomos a duvidar sobre a providência de Deus, ali está claramente a nossa certeza. Está revelando, sobretudo, a nossa fé perante Deus. Amados, Deus fez com que o povo saísse do Egito até a terra prometida. Esta é uma promessa clara que se cumpriu. E outra vez aqui temos esta promessa, por isso muitas vezes a própria Bíblia diz que os aspectos espirituais não se discernem carnalmente, é para contexto espiritual. Então é preciso que o crente, para que ele possa deixar Deus velar pela sua vida. E diz ainda, eu repreenderei o devorador. E ainda mais diz, serei chamado bem-aventurados através das bênçãos que Deus irá derramar sobre nós. Então, a prática do dízimo não só visa garantir o sustento da igreja, como, acima de tudo, é uma promessa para mim e para ti, que está na presença de Deus, que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E se nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, convém que nós possamos obedecer. Porque Jesus Cristo, se conseguiu a grande bênção da vida eterna, foi justamente por causa da obediência. E muitos de nós temos a tendência de perder a graça de Deus quando nos pomos a duvidar. Amado, aqui a palavra é como se estivesse a dizer, experimente para ver. E eu tenho plena certeza para aqueles que já experimentaram, dando o dízimo, da 10ª parte de toda a sua renda, eles têm sentido essas bênçãos. Nós temos visto, temos ouvido pessoas dando testemunho sobre o qual a prática do dízimo é transformadora, o qual a prática do dízimo abre novas portas. O próprio Deus sabe, acima de tudo, das tuas necessidades, das minhas necessidades. Deus sabe que tu tens dívidas para cumprir. Deus sabe que você tem compromissos para cumprir com os frutos da sua renda. Mas Ele nos chama. A mensagem de Deus primeiro diz que busquei as coisas de Deus, as coisas de cima, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E esta é mais uma promessa da qual nós, se cremos profundamente em Deus, não haverá receio para praticarmos o dízimo. Pois é uma promessa de Deus da qual, meu irmão e minha irmã, se predispormos a nos mostrarmos a Deus a nossa humildade, que eu amo a Ti, Senhor, com todas as minhas rendas, com todo o fruto do meu suor, porque o dízimo, amados, significa o esforço, o suor que Deus tem assistido, tem visto o que nós temos feito para alcançar as bem-aventuranças, as bênçãos que Deus tem mandado em salário e outras oportunidades que temos nos recebido. E esses caminhos todos, quem abre é Deus, amado. E Ele sabe das reais necessidades que cada um de nós tem. E ao fazermos isso, é como se estivéssemos nos abrindo. É como se estivéssemos orando. Senhor, eis-me aqui. Eu vou fazer o dízimo como uma das suas orientações. E posto isso, Senhor, eu espero em Si. Porque Tu sabes das minhas reais necessidades. Tu sabes das minhas angústias financeiras. Tu sabes dos meus apertos financeiros. E Ele, Deus, sendo dono de todas as coisas, está escrito. O Deus é o dono do ouro, da prata e de todas as riquezas. Às vezes Deus não nos abre a porta porque Ele sabe da nossa ganância. Ele sabe da nossa avareza. Ele sabe dos nossos da nossa mão forte e não mão leve para dar ao nosso próximo. E quando é assim, nós temos de experimentar para que Deus possa realmente provar que isto Deus não escreveu em vão. Antes, porém, importa nos recordarmos que a mensagem de Deus diz que nenhuma das minhas palavras sai em vão, vai e não causa o efeito para o qual eu a escrevi. E eu gosto da mensagem de Deus quando diz os que tiverem ouvido que ouçam. Amados, pode ser esta a porta da esperança da qual nós
não abrimos por causa dos nossos medos, por causa das nossas dúvidas, por causa das nossas influências mundanas das quais vínhamos carregando quando éramos necios, quando éramos ignorantes através da falta de conhecimento. Mas esta mensagem é uma mensagem de esperança. É uma mensagem da qual o diabo cai por terra, porque Deus prometendo, Deus não é homem para mentir. E se Deus fosse homem, se calhar nós não tínhamos a plena certeza de que Ele, de facto, iria derramar sobre nós bênçãos do quais não haverá espaço para as conservar. É um desafio que Deus dá a nós, por um lado, para que possamos mostrar o nosso deleite, para que possamos mostrar que, Senhor, todas as minhas rendas, todas as minhas recompensas que vêm do salário de outras fontes pertencem a Ti. E em jeito de gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito, eu devolvo para Ti, reconhecendo que tem muita gente precisando da minha mão, mas antes, porém, eu priorizo dando a Ti, esperando, confiando fielmente nas Suas providências. Amém? Então, esta é a mensagem de Deus para todos aqueles que creem profundamente, olhando que não é para aqueles que têm dúvida, pois é preciso darmos com alegria, porque a mensagem de Deus diz: dar é melhor que receber. Deus sabe do seu problema, amado, Deus sabe dos seus apertos, então convém que nós, enquanto sermos salvos, possamos nos deleitar ao Senhor e Ele, por sua vez, irá derramar sobre nós as tuas bênçãos. O dinheiro arrenda tudo. Deus sabe que é com esforço que nós chegamos a esse resultado. E por sua vez, quando nós fazemos assim, estaremos a mostrar gratidão e esperando fielmente no Senhor. Não podemos aqui dar testemunho sobre como tem sido a minha vida, mas eu espero que o amado possa se apossar dessas bênçãos que Deus tem para consigo, que Deus tem para com aqueles que lhes são fiéis. Deus não deseja apenas nos abençoar neste mundo físico, neste mundo material do qual nós vivemos, mas acima de tudo, ainda que possamos doar as nossas, dando os nossos dízimos, precisamos acima de tudo nos atermos à vida eterna, que é a grande bênção que Deus espera que cada um de nós que aceitamos este caminho de trilhar com Jesus Cristo, que possamos caminhar na certeza absoluta que tudo quanto possamos fazer não é em vão. Então esta é uma mensagem para aquele todo que crê em Deus, que quer experimentar as bênçãos. Deus tem tamanhas bênçãos. Amados, lembrem-se sempre de que Deus é o dono do ouro, da prata e de todas as riquezas que existem. É o Criador dos céus e da terra. Não há nada impossível para Ele. Às vezes temos assistido pessoas não indo ao culto no domingo porque estavam a tentar alternativas para como encontrar meios de subsistência. Mas a palavra de Deus diz: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. E Ele vai nos aliviar. E esse alívio é em todas as áreas da nossa vida. Pois a mensagem de Deus ainda diz mais: vindem comprar de graça. Então, há mais do que motivos, quer dizer, o dízimo, acima de tudo, revela muito sobre a nossa humildade, revela muito sobre a nossa confiança em Deus, revela muito também sobre a nossa crença de que Deus é que me faz prosperar. Pois a Bíblia diz no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 8, lembra-te de Yahweh, pois Ele é quem te dá forças para adquirir riquezas. Às vezes nos deixamos atrapalhar pelos homens, acabamos confiando em excessiva ou em demasia os homens que nos prometem uma e outra coisa, um cargo, uma oportunidade X, e muitas vezes essas oportunidades vêm até em jeito de corrupção, para que nós possamos corromper, para que possamos sermos abençoados humanamente falando. Mas, amados, isso não é preciso quando nós temos a nossa vida aberta a Jesus, temos as nossas bênçãos consagradas a Deus. O ato de dar justifica, acima de tudo, a nossa pronta intervenção para a obra de Deus. Amado, lembremos-nos, aliás, de que Deus não precisa de nós.
Pois Ele sendo dono, mesmo que nós não contribuamos para a casa de Deus, Deus sempre vai levantar homens capazes e que serão abençoados a posterior. Então, por que não nos deixarmos deleitar? Nós nos deixamos levar pela promessa de Deus e fazendo e aguardando no Senhor, para que amanhã possamos dar testemunho verdadeiro de que o dízimo, acima de tudo, ele abre portas que estavam trancadas. Então, esta é a vontade de Deus através do dízimo. Nós temos assistido, às vezes, as pessoas, quando vão dar o dízimo, elas esperam que talvez o seu pastor, elas esperam que talvez o seu líder faça alguma coisa de tal forma X. Amado, lembremos-nos de que nós estamos a dar a Deus. Não estamos a dar ao pastor, não estamos a dar a quem? Estamos a consagrar o nosso esforço a Deus, esperando fielmente nele. Não importa se a nossa liderança, o que vai fazer com o valor, se vão adquirir o que, isso não cabe a nós. Cabe a nós entregar a Deus e esperar a sua providência. Nós não esperamos do pastor, não esperamos do nosso líder, esperamos, e essa mensagem foi escrita por inspiração de Deus, nos orientando para o que podemos fazer para que possamos ver as nossas vidas transformadas. Pode ser situações incertas, pode ser que tenhamos projetos parados. Deus vai mandar pessoas certas para fazer o teu projeto parado andar. Deus vai transformar corações para Ele te provar que não é em vão tudo quanto fazemos a Ele. Por isso, para tudo temos que dar glória e graças a Deus. Então, esta seria uma das formas de nós mostrarmos gratidão, esperando fielmente no Senhor. Exemplos são vários na Bíblia que testificam sobre pessoas que não tinham nada, mas que decidiram dar o pouco que tinham a Deus, e Deus, por sua vez, fez grandes coisas, fez grandes milagres, fez grandes bênçãos. Amém? Então, esta é a mensagem. É chamada para aqueles que creem verdadeiramente que o seu contributo é para Deus e não para os homens. Não podemos nos dar o luxo de perder a graça de Deus através da dúvida. Temos que adorar a Deus de todo o nosso coração, toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Obrigado e voltamos a nos encontrar numa outra ocasião. Que Deus rica e poderosamente possa abençoar os amados e que possam encontrar compreensão e entendimento espiritual para fazer desta mensagem uma prática que possa abrir as portas das quais nós não imaginávamos que estivessem abertas. Que Deus possa rica e poderosamente abençoar a ti e a mim e todos membros da sua família. Em nome de Jesus. Amém.